ações neste momento tão importante que o Senhor vai falar conosco. Diz assim um texto: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque eles lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Feche teus olhos, clame ao Senhor neste momento. Santo Deus, fala conosco, tua palavra foi lida. Clamamos ao teu Espírito Santo que dirija a vida do teu servo e que ele traga a tua palavra revelada e explique a tua palavra para que nós entendamos. Abençoe cada irmão que está aqui, que está ouvindo. Abra os ouvidos e o entendimento para receber a tua instrução. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Devo sentar, meus irmãos. Meus irmãos, viver numa terra de cultura diferente é uma grande dificuldade, né? Eu acabei de dizer que a Júlia vai para uma terra, um outro local, né? Eu já morei em outras cidades também, outras regiões do país, e a gente percebe a diferença que é, não é? Aqui a gente não ouve o uai do mineiro, né? A gente ouve outros termos, não é? E a gente, são muitas diferenças. Às vezes daqui para o interior de Minas já tem uma grande diferença, não é? Daqui para uma outra cidade, um outro estado tem uma grande diferença. Agora daqui para um outro país tem uma diferença ainda maior, não é? E a diferença, ela nos afeta principalmente quando a cultura, ela é contra a sua crença, contra aquilo que você acredita, não é? Então isso nos interfere muito. E nós aqui começamos a perceber uma pressão nesse sentido. Veja que Esther, todo o livro de Esther está contando essa história, contando a história do povo de Israel, mas não o povo de Israel que voltou para o exílio, porque nós estudamos Esdras e Neemias e nós vimos que eles estavam no exílio da Babilônia e foram libertos. E na época lá o rei Ciro, ele mandou, o imperador Ciro falou: voltem para Jerusalém, construam lá, né, vocês que são judeus, construam a cidade, reconstruam a cidade. Alguns foram com Neemias, outros com Esdras, e outra turma também foi para lá e reconstruiu. Contudo, alguns ficaram na Pérsia, porque agora quem dominava não era a Babilônia mais, a Pérsia foi o império que destruiu a Babilônia. E quando a Pérsia destruiu, mandou o povo judeu e outros povos também voltarem para suas regiões, não é? Agora o Império Persa era o império do mundo, gigante, e dominava sobre aquela região toda que a gente enxerga ali no Oriente, Europa, aquela parte toda. Depois você procura no mapa o tamanho que era a influência do Império Persa. A própria Bíblia diz aqui que eram 127 províncias. Era grande. Então, nós vemos que o Império Persa dominou, e veio um rei, veio outro rei, agora vem o rei Xerxes, ou Assuero. Pode ser chamado de Xerxes ou de Assuero, não é? Que é esse rei aqui, responsável neste momento, imperador aqui. E nós vimos que o texto mostra
Começando com ele, mostrando que ele dominava, que a Pérsia era grande, e mostrando que ele, com isso, tinha um coração cheio de vaidade, e ele queria ostentar aquilo. Nós passamos por esses momentos onde ele queria ostentar a sua riqueza, tudo o que ele tinha, o seu poder, não é? E ele deu uma festa pequena de alguns dias, não é? De poucos 180 dias, imagina, para aquelas províncias, para um monte de gente, não é? Então, ele estava ali ostentando a riqueza dele, mas ele não ficou satisfeito com isso. E aí o que ele fez? Ele quis falar, vou mostrar a minha rainha, como ela é bela, vou pôr desfilando aqui para todo mundo. Só que a rainha, Vasti, não quis, não aceitou, e com isso o casamento deles complicou. Ao invés de ele se preocupar com o casamento, ele se preocupava com a sua imagem, e aí ele, ouvindo o conselho dos demais, falou, tira Vasti, procure outra rainha, ela te desobedeceu, não é? E ela vai ser um mau exemplo para as outras mulheres que também vão desobedecer os outros homens, então tira ela. E ele foi nessa linha, e aí ele buscou então uma outra rainha, várias moças solteiras, virgens, foram levadas diante do rei, e ele se agradou de Esther. Então o rei chama e fala, essa é a que eu convidei, essa é a rainha, essa vai ser a rainha Esther. Ela foi amada pelo rei, não é? Acontece que agora entra uma outra situação nessa história aqui. O que aconteceu? Um tempo depois, o texto nos diz isso, o rei Xerxes chamou Amã. Então entra uma outra figura na história. Chamou Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. E quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele, para demonstrar respeito, pois o rei havia ordenado isso. No entanto, Mardoqueu, que era o cuidador de Esther, era o primo dela, mas era como se fosse o pai dela, não é? Não se curvava diante de Amã, não se curvava. E os oficiais do palácio então perguntaram a Mardoqueu, ou Mordecai, né? Por que você desobedece às ordens do rei? E todos os dias eles falavam isso a ele, por que você faz, você não dá ouvido, né? E aí contaram isso para Amã, para ver se ele ia tolerar essa conduta de Mordecai, né? Porque alguém ouviu dizer que ele era judeu. Opa, judeu, está aqui na nossa terra. Bem, o que Amã fez então, informado disso, informado da nacionalidade de Mordecai, decidiu não só ir contra Mordecai, mas ele decidiu ir contra todo o povo, todos os judeus. Isso que foi colocado no coração dele aqui. Então começa um momento importante do livro, que é esse inimigo de Deus se levantando. E esse é o título que nós temos, o inimigo se levanta. E a proposição que eu quero para os irmãos é que o inimigo de Deus se levanta para destruir o seu povo. Essa é a proposição. O inimigo de Deus se levanta para destruir o seu povo. E por que então? Por que o inimigo de Deus se levanta? O que esse texto nos mostra? Por que o inimigo de Deus se levanta contra o povo de Deus? Em primeiro lugar, porque o povo de Deus não cumpre leis antibíblicas. O povo de Deus não cumpre, o verdadeiro povo de Deus, não cumpre leis antibíblicas. Veja o versículo 3. Vamos ler juntos o versículo 3. Diz assim: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Então veja que o rei Xerxes tinha exaltado Amã, colocou ele acima de todos os príncipes do seu reino. Amã era agagita, provavelmente da casa real de Agag, Agag dos amalequitas. E essa nação, uma nação descendente de Esaú, antiga nação inimiga do povo de Israel. O rei Xerxes não apenas exaltou Amã, mas também ordenou que todos se inclinassem diante de Amã. Não foi isso que o texto disse? O que é se prostrar? Se inclinar com respeito, mas quase que como uma adoração, né? A ele é o cara.
É engraçado, né? Porque a gente pode trazer algumas ilustrações para os nossos dias, dos nossos dias. Às vezes a gente vê Samuel rindo aí, eu lembrei do futebol, eu sei que ele gosta de futebol, também gosto, né? E às vezes a gente vê a torcida exaltando assim um jogador, se prostrando diante do jogador. Já viram isso? Né? Ou então o jogador também se prostrando diante da torcida, já viram isso? Quase como um sentimento de adoração, quase. Então veja que aconteceu isso aqui por ordem do rei. Ó, todo mundo tem que, eu vou usar esse termo, adorar Amã, se prostrar diante de Amã. Não é? Porque olha o que a Bíblia Reformada comenta sobre esse ponto, que ela fala assim: a combinação dos verbos inclinavam e prostravam implica que Amã era honrado como um deus. Então era isso mesmo. A junção desses dois verbos aqui indica exatamente isso. Olha, ele é um deus. Amã é um deus. Passou. Não é? Então o que Mordecai fez? Mordecai adoraria um deus, um outro deus? Mordecai conhecia o Deus verdadeiro. Mordecai decidiu então não obedecer àquela lei. E tem um comentarista que chama Mike Cosper, que ele fala: em um momento Mordecai está sendo um bom persa, protegendo a vida do rei. No dia seguinte ele se recusa a obedecer à ordem do rei. Por quê? Porque no texto anterior, final do capítulo 2, nós vimos que Mordecai tinha visto ali algumas pessoas tramando contra o rei Assuero, querendo a morte do rei. E Mordecai levantou essa situação e contou para Esté, que falou para o pessoal ali em torno do rei, e eles investigaram e era verdade, né? Então Mordecai sim fez alguma atitude para abençoar ou para proteger o rei. Só que aqui no capítulo 3, o rei honra a Amã, né? É interessante pensar nisso, né? Emílio Neto, ele comenta o seguinte: Mordecai não vinha se saindo bem em sua identidade como judeu, mas agora ele vai. Quer dizer, ele não estava contando que ele era judeu, estava escondendo isso, mas agora alguém descobriu que ele era judeu, e isso vai ter algum impacto positivo, não é? Ou negativo. Né? Tipo assim, você está lá na escola, ninguém sabe que você é crente, né? E agora sabe que você é crente. Bem, vai ter algum aspecto positivo ou negativo para você. Positivo porque, olha, vão te falar: olha, filho de Deus, obediente à palavra de Deus, né? Ou então negativo, aqueles que são inimigos, falam: ó, não, essa pessoa nós temos que acabar com ela. Veja que Mordecai obedecia o que estava escrito na palavra de Deus lá atrás. Deuteronômio 10:20 fala assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás, só ao Senhor teu Deus adorarás. Hoje, meus irmãos, o povo de Deus também olha para a Bíblia para enfrentar as adversidades do mundo, as dificuldades que o mundo coloca, né? Veja que no início da igreja os apóstolos estavam pregando o evangelho e por isso foram aprisionados. Então, o crente, algumas vezes, pode se ficar na situação de sofrimento por causa de Cristo, né? Mordecai não se prostrava por mais que tivesse uma lei do rei Xerxes, porque existia uma lei maior, que era a lei de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando a gente vai no Novo Testamento e a gente vê Pedro falando em Atos 5:29, alguma coisa parecida, ele fala assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, algumas vezes, em algumas situações, nós seremos colocados nessa situação, nesse cenário, onde alguma coisa antibíblica vai te mostrar: faça isso. Pode ser uma lei mesmo, né? Pode ser uma lei. A gente já tem leis no Brasil que são leis anticristãs, antibíblicas, né? Ou então alguma coisa te movendo aquilo ali para que você mesmo quer fazer e tenta te seduzir para aquilo, não é? Contudo, Mordecai tinha esse centro na vida dele: o Senhor é o meu centro. O crente, então, ele vai nesse caminho. Bem, isso aqui é anticristão, é antibíblico?
eu vou ficar com meu Deus. Antes importa obedecer ao Deus do que obedecer aos homens. Aos homens. Segundo lugar, por quê? Por que o inimigo de Deus se levanta para destruir o seu povo? Porque o povo de Deus adora somente ao Senhor, não adora a outro. Então, em primeiro lugar, nós vimos que porque o crente não cumpre leis anticristãs. Em segundo lugar, porque o crente adora somente ao Senhor. Vamos ler o versículo 2. O que diz o versículo 2? Diz assim: todos os servos do rei, vamos ler juntos? Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Meus irmãos, o homem caído, ele busca fama, busca riqueza, poder, ele quer ser adorado. Esse é o fato. E Amã aqui caiu nas graças do rei Assuero e foi exaltado diante dos demais. Então seu coração encheu de quê? Dessa nova posição, encheu-se, não é? Ele queria a adoração de todos. Mas ele viu um que não fazia isso, que não se prostrava diante dele, e isso foi inaceitável para ele. Foi inaceitável. Veja que no versículo 5, o texto nos diz assim: vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Encheu-se de furor. E o comentarista Joyce Baldwin diz que o narrador aqui faz um jogo de palavras com a semelhança sonora entre Amã e Emã, que é ira. Né? Amã e Herã, por causa de Amã e Herã. Né? No caso, no coração de Amã e Herã. Ira no coração de Amã. Amã não ficou satisfeito em ver aquela situação. Todos se curvavam, mas aquele cara não curva. O que está acontecendo? Tem que se curvar diante de mim. Não é? Mordecai não aceitou adorar, mesmo sendo uma lei dos homens. Hoje o crente é atraído a adorar outros deuses. Nós também somos atraídos a adorar outros deuses. Talvez não tenha um Amã, talvez até tenha algum Amã por aí, não é? Mas nós temos outras motivações. Pode vir como uma obrigação, como eu disse, não é? Por exemplo, existem religiões no mundo em que os filhos têm que adorar outros ídolos, aos ídolos, não é? E se por alguma razão um deles se tornar cristão, eles até tiram da família, expulsam da casa, e alguns deles até matam, porque é inaceitável a pessoa adorar a Cristo e não adorar ao ídolo, né? Mas essa motivação pode vir de outra forma também. Veja como é que Satanás tentou Jesus. Lucas 4, 6 fala assim: dar-te-ei, é o diabo falando com Jesus, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, olha aqui, o que Satanás falou para Jesus: se prostrado me adorares, toda será tua. Ele levou Jesus, mostrou os reinos, até falou: tudo isso que foi me dado, não é? Então, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Será que Jesus não poderia pensar assim: olha, é um caminho fácil esse, não? Porque ele sabia que o caminho dele seria o caminho da cruz, que ele teria que morrer, não é? Mas será que fosse uma outra pessoa no lugar? Será que não fosse, se fôssemos nós, a gente não teria dado um jeitinho? Falar: quem sabe esse é um caminho bom, não tem que morrer na cruz ali? Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 8: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, se Jesus precisasse passar pelo caminho da cruz, Ele ia passar, porque somente a Deus Ele deveria adorar. A resposta de Jesus foi clara. Ele citou o Antigo Testamento: somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. É claro que o mundo caído vai continuar nos instigando a adorar os ídolos em lugar de Deus. E esses ídolos podem ser várias coisas. Pode ser um próprio homem, como estava aqui Amã, né? Ou Satanás. Hoje nós temos aí, por exemplo, o satanismo aberto. Não é assim? Tem alguns que estão seguindo esse caminho. Aqui mesmo no Cascata, nós fizemos aqui
um evangelismo na rua, passamos na praça, e a pessoa falou com o pastor Marcelo, falou, não, eu sou satanista. Então, abertamente, a pessoa adorando aos demônios, não é? Mas tem outros que não adoram abertamente assim, mas adora talvez a um santo, mas ele não sabe que está adorando a demônio também. Ou então tem outros que adoram as coisas físicas deste mundo, né? Materiais, a riqueza, né? Ou então adora a ele mesmo, é um narcisista que se olha no espelho e fala, eu sou o cara, né? Veja que a Amã também estava se achando que o cara, né? Contudo, meus irmãos, o crente continua adorando a quem? Somente a Deus, somente a Deus. Terceiro lugar, por que o inimigo se levanta contra o povo de Deus? Por quê? Terceiro lugar, porque esse povo é a nação escolhida de Deus. É a nação escolhida de Deus. Veja o versículo 6, diz assim, porém teve como pouco, vamos ler juntos? Porém teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Olha, então Amã não ficou satisfeito em se vingar de Mordecai, não, vamos acabar com esse sujeito aí, e pronto. Não é? Não. Quando ele observou e viu que Mordecai era dos judeus, logo acendeu a ele a ira, aquele povo lá, aquele povo que fala que o Deus dele é o Deus de toda a terra, que só tem um Deus, que só pode adorar um Deus, é aquele povo lá, aqueles judeus, então eu vou destruir esse povo todo. E a gente viu aqui um pouco da história, os judeus e os amalequitas eram inimigos antigos já. E essa inimizade surgiu lá, sabe quando surgiu essa inimizade? Você lembra da história, você sabe a história. No ventre de Rebeca, quando ela tinha Jacó e Esaú. E o texto bíblico diz que os dois brigavam no ventre já. Os amalequitas vinham da descendência de Esaú. E o povo de Israel, descendente de Jacó, não é? Jacó foi mudado o nome para Israel. E veja que teve uma dessas guerras entre, o Velho Testamento sempre tem várias guerras, teve uma dessas guerras entre os amalequitas e o povo de Israel, que Deus ordenou a Saul, olha só, Deus falou com Saul assim, destrua totalmente os amalequitas, totalmente. Só que Saul desobedeceu, ele arrumou as desculpas, ele quis pegar os despojos, que era aquilo que sobrava da guerra, né, as coisas boas, atrás desses despojos aqui, né? Ele não obedeceu o que o Senhor falou, destrua totalmente os amalequitas. Só que agora Amã tinha a oportunidade de fazer o contrário, não é? Amã falou, agora eu vou destruir os judeus totalmente, era a oportunidade de aniquilar os judeus, eu vou pegar nessa desobediência de Mordecai, e por isso aí eu vou acabar com esses judeus. Amã, então agora ele era uma pessoa que estava acima das outras e queria buscar a destruição do povo, ele queria buscar o cancelamento daquele povo, qualquer um que não prostrasse diante dele, ele queria a morte deles, por isso ele se levantou contra os judeus, o texto nos diz isso, para implementar um plano de destruição completa dos judeus, é isso que está aqui, é isso que está posto aqui. Meus irmãos, quando nós olhamos para o que a Bíblia diz, e olhamos para o mundo e para o que Jesus diz, é claro na Bíblia que o povo de Deus é perseguido. Esse é o fato. Por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus. E nós somos filhos de quem? De Deus. Então, o mundo é nosso amigo? Não é nosso amigo. É nosso inimigo. Veja que o próprio Filho de Deus foi perseguido. João 15:20 fala assim, lembrai-vos da palavra que eu vos disser, não é o servo, que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Percebe? Percebe como o próprio Jesus foi perseguido por aqueles que não eram do Senhor. Não é? E quando vem Jesus, a gente já vê uma diferença ali, né? Mas quem que é o povo de Deus? É o judeu? Não. Com Jesus a gente já viu que ele foi perseguido pelos próprios judeus, né? São aqueles que recebem Jesus, aceitam Jesus, a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor neste mundo é perseguida. Ela é perseguida. Olha o que Jesus fala em Marcos 10, 22, ele fala: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O crente não deve se surpreender com as perseguições à igreja, por mais que a gente não queira, né? Mas não deve se surpreender, pois enquanto a igreja estiver aqui, ela está sujeita a isso. Emílio Neto comenta assim: o senso de identidade e pertencimento ao povo de Deus é algo poderoso para nos ajudar a andar na direção contra o mundo e não nos conformar ao mundo. Realmente o mundo é inimigo de Deus, ele vai fazer de tudo para nos destruir, e essa é a realidade. Se não for com a força, vai ser com a sua sedução no nosso coração, para que a gente abandone as coisas de Deus e vá para o mundo. Concluindo, meus irmãos, nesse mundo, o inimigo se levanta contra o verdadeiro crente, né? Mas o crente prefere obedecer a Deus do que aos homens, com essa perseguição. O crente adora somente a Deus, e o crente é parte da igreja escolhida, de exclusividade de Deus. O Senhor nos escolheu como povo do Senhor aqui nessa terra. O Senhor Jesus é o maior exemplo disso, e ele fazia sempre a vontade de Deus, a vontade do Pai. João 5,30 diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus afirmou que apenas a Deus devemos adorar, não é? Lucas 4,8 nós já lemos, e eu repito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E o Senhor Jesus também foi perseguido por fazer a vontade de Deus. Mateus 26, nós vamos ler daqui a pouquinho, mais à frente, mas o versículo 3 fala assim: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, 3 aplicações. Em primeiro lugar, guarda na sua mente: viveremos preferindo obedecer a Deus que aos homens. A Bíblia apresenta vários momentos em que o crente é confrontado por suas motivações de desobediência. Eva foi tentada a ser igual a Deus. Daniel e seus amigos foram provados contra a lei que feria os mandamentos do Senhor. Mordecai foi ordenado por lei a adorar homens. Jesus Cristo foi tentado pelo próprio Satanás a desobedecer a palavra. Nós também seremos tentados. Nós também somos tentados. Contudo, devemos permanecer na lei de Deus. São muitas as tentativas do mundo, desse sistema que nós vivemos, de desviar a nossa fé. Devemos avaliar as motivações do mundo pelas leis da Escritura, pela luz da palavra de Deus. Matthew Henry comenta o seguinte: o verdadeiro crente não pode obedecer a decretos, nem conformar-se com as normas que infringem as leis de Deus. Deve antes obedecer ao Senhor que aos homens e deixar nas mãos de Deus as consequências. Se houver choque entre o mundo e o que a Bíblia diz, ficaremos com a Bíblia. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos anunciando que somos da igreja de Deus. No começo do livro, Mordecai aconselhou Esther: não fala a verdade não, esconde isso aí, que você é judia. Contudo, agora ele mesmo teve que revelar isso, não é? Ele não queria falar porque que ele não adorava, ele não queria falar, mas ele teve que revelar. Ele não teve como esconder a sua identidade aqui de um povo de Deus, no nosso caso, a identidade cristã. Nós somos filhos de Deus, somos luz no mundo, somos sal na terra, e onde estivermos,
A nossa luz tem que brilhar, não a nossa luz própria, a luz daquele que nos enviou, daquele que nos salvou. Onde estivermos, nós devemos ali salgar a carne, para que ela não apodreça, para que o mundo não se corrompa totalmente. O crente está aqui, guardando como um sal ali, preservando um pouco a carne, não é isso? Confessemos então que Jesus é o nosso Senhor, confessemos Jesus diante do mundo, nós somos dele e ele é nosso. Como viveremos em terceiro lugar? Adorando somente a Deus. A nossa proteção vem do Senhor. Ele te criou, Ele te fez, Ele nos fez, cada um de nós. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Ele vai até nós quando nós estamos nos afastando e nos traz de volta. Quando nós estamos doentes, Ele cura as nossas feridas. Ele cuida de cada um de nós. Os homens não podem nos afetar. O máximo que o homem pode fazer com cada um de nós é o quê? Nos matar. Mas se ele fizer isso, imediatamente nós estaremos com o nosso Senhor. Então, meus irmãos, confiemos no Senhor, não nos homens. Adoremos o Senhor e não aos homens. Ao Senhor apenas adoraremos e somente a Ele daremos culto. Portanto, adoremos o Senhor, obedeçamos a sua palavra, confessemos o Senhor diante do mundo, pois nós somos povo do Senhor Jesus. Assim, um dia seremos salvos eternamente, estaremos com Ele. Que Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e nos abençoe nessa caminhada de Esther. Nós estamos apenas no capítulo 3, não é? E tanta coisa já tem aqui, não é? Hoje a gente viu 6 versículos abençoados que nos mostram então que o inimigo vai se levantar, mas que Deus está conosco. Glória a Deus. Vamos orar, fecha os teus olhos. Nós vamos orar e vamos passar para o momento da ceia também.